Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre esse mundo abstrato que nos cerca e que acaba condicionando os indivíduos a fazerem coisas que às vezes ele nem percebe. A essência dessa provocação vai ser sobre miragens de classe, esse fenômeno onde as pessoas buscam performar uma certa imagem de quem está na classe acima, seja roupa, seja as falas, é a tentativa de alcançar aquela aura de pessoa chique. E essa miragem é mais um daqueles fenômenos sociais que acabam levando a sociedade a tomar determinada ação. No caso da miragem de classe, levou a sociedade neomoderna à curiosa escolha de substituir status de autoridade estética por status de performance cosmética. Já estamos no fim do processo de substituição do ideal de status enquanto autoridade. E esse talvez seja o passo fundamental da perpetuação dessa visão teocrática do brasileirinho, o mantendo na loucura até, sei lá, algum milagre divino acontecer. Antes de terminar, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você já refletiu sobre as suas qualidades? Já pensou em coisas que você tem alguma potência, algum potencial de profundidade? Se nunca fez, cuidado, pois possivelmente você será esmagado muito em breve. E antes de te explicar como você será esmagado, vamos fazer aquele trato de sempre. Você deixa o seu like, se inscreve no canal e considere fazer uma doação. QR Code está no canto superior da tela. O YouTube está amarrando a minha monetização. Estou precisando aí de ajuda para pegar alguns equipamentos e trazer mais conteúdos. Caso você tenha chegado por agora, primeiro vídeo, deixa o seu like, siga o canal para dar aquela moral. Se tiver sobrando, você faz uma contribuição. É uma troca simples, vocês me ajudam e eu entrego uma provocação como essa de hoje da miragem social, que eu vou estar analisando pela perspectiva do neocapacitismo. O conceito de capacidade enquanto potencial de autonomia foi abstraído para uma espécie de capacidade de se acompanhar memismos sociais, e isso está acontecendo muito por conta da crise produtiva que está impactando praticamente o mundo inteiro, e no Brasil tem a sua versão de catástrofe. Então a crise social acabou reduzindo a área de atuação dos indivíduos na sociedade, enquanto aí aumentou a sua área de marginalização. O conjunto de estruturas do ambiente tem uma quantidade de espaços X e a população tem uma quantidade Y, só que a população vai crescendo e a quantidade de espaços relativos à população vai diminuindo, e isso acaba gerando perca de construção e regulação cívica, gerando esse teto perceptivo na sociedade. Então, já que eu não tenho que me preparar para ocupar algum espaço, eu vou me hierarquizar olhando para roupa, olhando para viagem, para experiências, entre outras coisas. Mas foca nesse teto perceptivo social que você vai entender muita coisa, inclusive aí atendendo alguns pedidos no chat sobre o Mundial de Clubes. A percepção intuitiva dos clubes europeus, eles fizeram com que eles sempre se vissem como superiores por apenas comprarem as revelações de outras ligas com moeda mais fraca. Isso foi gerando uma alienação geral de considerar que todas as ligas europeias são boas e bem melhores que a Liga Brasileira, sem olhar para suas reais capacidades, pois é bem óbvio que tu só compra o que você não tem. O Real Madrid, o City, o Bayern são favoritos essa Copa do Mundo de Clubes pela qualidade que eles têm e por jogarem no
posicional técnico que tem aí uma maior conexão de movimentos. Então, no calor que faz nos Estados Unidos, tu precisa ali de um conjunto de jogadas que você precisa ser realmente técnico para conseguir fazer esses movimentos. Enquanto aí a maioria, Porto, pega o Borussia, entre outros clubes, a própria Inter de Milão, que chegou na final da Champions League, só que eles jogam um posicional mais tático. A Inter trocou de técnico agora, está horrorosa, e eles performam aí uma potência medíocre desse posicional técnico, pois normalmente eles são só apostadores de xepa sul-americana. Tem os jogadores aqui da América do Sul, eles vêm aqui e fazem uma aposta. E isso é encaixável nessa ideia de miragem estética. As pessoas, elas interagem com algo em torno de 15% com as coisas que elas sabem realmente. Elas aprendem, mas elas interagem no máximo aí com 15%. O que piora a situação, pois elas só enxergam o lado instagramável da coisa, só o lado de rede social. Então, quando você pega um grupo de pessoas marginalizadas e que a única referência delas são as redes sociais, fica tranquilo de entender que elas estão vivendo só uma miragem, pois elas não têm contato com o dia a dia desses espaços funcionais para entenderem outras dinâmicas que estão por detrás desses espaços. Isso vai gerando essa miragem cosmética pelo fato de que poucas pessoas estão tendo acesso à competição por espaços produtivos, para entender aí o perrengue que é se preparar para alguma competição espacial ou social. E é aquilo, toda sociedade ela vai ter o que eu chamo de medalha social. A hierarquia, todo ambiente vai ter uma hierarquia, e essa hierarquia é formada ao somar o que eu chamo de medalha social, que é a medalha do eu sou capaz, ou seja, eu sou capaz de cantar, eu sou capaz de jogar futebol, ou eu ocupo, seja espaço funcional, sei lá, eu ocupo o espaço de rei, eu ocupo espaço de presidente, eu ocupo espaço de gerente, de CEO, que são espaços que vão gerar comando, entre outras coisas. Você vai estar comandando algo. A medalha do eu produzo, então se você, sei lá, escreve uma música, se você faz um vídeo, se você faz alguma aula, normalmente tu vai se enquadrar meio que numa classe de produtores. O mais comum hoje, que é o eu tenho. Então, eu tenho um carro, eu tenho uma roupa de marca. E a quinta medalha mais famosa, que é eu pertenço. Então, eu vou fazer militância, eu sou do grupo fitness, entre outras coisas. Mas assim, não adianta ser da militância, pois ainda tem 4 medalhas mais relevantes acima disso. Então, considerando aqui da primeira para a última, se você pertence a alguma militância, você tem só uma medalha de militante e vai receber o valor que a sua militância tem. Só que ainda tem um Everest a percorrer. As pessoas não chegam onde estão só por serem indicadas. Existem aí uma série de qualificações pessoais que são mais relevantes, que muitas das vezes essa pessoa vai ser reconhecida por ser capaz de fazer alguma coisa, por conseguir ocupar algum espaço, por conseguir produzir. Só que a falta de espaços faz com que as pessoas só consigam entender até o teto do eu tenho e acabam se jogando aí nessas performances de imagem. Então assim, essa miragem cosmética tem a mesma vibe das bolsas de grife. São investimento com possíveis retornos. Em uma sociedade que se baseia em imagens, performar uma imagem passa a óbvia sensação de ser pelo menos um pouco parecida com a elite local. Só que quem não tem noção dos perrengues de competição por espaços produtivos e sociais, talvez até caia nesses golpes teocráticos das redes sociais. Só que quando você analisa quem vive nessa porradaria de análise de espaço, de análise social, vai olhar para isso e só vai achar um pouco ridículo. Então assim, entender as próprias fraquezas e comprar e consumir o que você realmente precisa para alcançar esse quadro de medalhas
ao meu ver, parece até um pouco idiota nos dias de hoje, só que é essencial. Essa ideia de que o que eu preciso não tem valor, o que vale são as existências, as projeções abstratas que as outras pessoas acreditam, isso é coisa de zumbi maluco. E que, cara, se tu acredita mesmo no potencial da tua imagem enquanto acúmulo de roupa, de carro, entre outras coisas, você tá muito ferrado. E se prepare, porque o mundo vai entrar numa espécie de modo selva. O cenário atual demonstra que seremos empurrados contra a nossa própria vontade para o salto civilizacional que está em andamento. E quando se soma a troca da literatura social liberal, fica mais evidente que quem não ficar ligeiro será descartado. Estamos entrando numa espécie de modo selva e talvez ser um retardatário incapacitado vai dar muito ruim. Então, assim, ao meu ver, será a lei da selva. Indivíduos serão consumidos por quem entendeu essa nova atualização de literatura mais individualista, colonizadora. Quem sobreviver, sobreviveu. E essa troca de status, ao meu ver, vai levar meio mundo de gente pro buraco, porque as pessoas estão muito mais focadas nessa vibe de performance de imagem do que necessariamente entender quais são as dinâmicas que vão fazer ela ser minimamente útil para o ambiente. Então, assim, viveremos uma espécie de darwinismo, pois estamos presos em uma miragem de conformismo que acha que realmente é inútil essa evolução, pois estamos presos às nossas capacidades biológicas mais visíveis e que não há necessidade de competição pelo fato de competições sociais partirem de uma injustiça, de uma não igualdade, seja econômica ou biológica. Então, assim, é essa balela que vai levar muita gente pro buraco. O futuro me parece trágico, mas como de costume, da desgraça costuma emergir boas probabilidades de liberdade, e uma delas é o fato de que os poucos que conseguirem manter execuções de potencial de capacidade serão livres, pois eles serão úteis. E a moeda do futuro é a utilidade, como se fosse uma segunda via pro ponto de anarquia. Então, se para tu chegar no ponto de anarquia tu tem que ter uma quantidade X de recursos, imagine aí você ter uma quantidade X de capacidade enquanto uma outra via. E é aquilo que eu sempre falo, o caos acaba quebrando aí todas as ligações sociais. E indo para o segundo bloco, eu vou estar falando sobre as bases que levam a sociedade para esse fenômeno, aquela velha corrida do Everest. Primeiro bloco aqui, a essência do bloco enquanto esse arranjo possível baseado nos ambientes. Cada ambiente vai ter um potencial e um conjunto de probabilidades. A depender do ambiente, as probabilidades vão girar em torno da sobrevivência, que é o propósito mais básico, até ambientes mais completos que prezam por evolução, que seria aí o terceiro nível na linha de propósitos básicos. Então, assim, o indivíduo está amarrado ao destino do ambiente em que ele vive e, ao meu ver, deveria analisar aí espaços possíveis antes de copiar coisas aleatórias que podem gerar uma espécie de desconexão com o próprio ambiente. O ambiente pode estar pedindo A, pois tem espaços e oportunidades que se conectam com A, e o indivíduo está performando B, sendo que B faz sentido em um outro ambiente com outras pessoas, outras dinâmicas e outros interesses. E é aquilo, você só será reconhecido pelo seu valor social. Todo ambiente parte de uma estrutura com funções, custos e manutenções que precisam de colaboração e participação dos indivíduos. Você só será realmente bem-quisto pelo seu ambiente quando você conseguir ser útil dentro de algum espaço disponível no ambiente que você participa. Então, assim, é chato, mas obviamente é aí que mora talvez aí o principal problema dessa provocação, porque temos dois grupos diferentes de indivíduos: os que têm acesso a espaços e quem é marginalizado e não consegue encontrar espaços para performar. Então, assim, quem está nos espaços não vai querer ceder, e quem está fora
desses espaços, vai se degenerar civicamente, comprometendo assim a sua competição. Então, quanto mais tempo a pessoa passa fora de um espaço produtivo ou social, maior a sua degeneração física, mantendo toda a dinâmica de expansão de miragem social, porque a pessoa não encontra espaços e o máximo que ela vai conseguir de medalhas sociais é a medalha do eu pertenço a alguma militância ou a medalha do eu tenho. E é aquilo que eu sempre falo de estruturas básicas, estruturas basilares. Já trouxe alguns exemplos sobre a ideia de frear a vanguarda econômica para socorrer a base da pirâmide, que obviamente é uma ideia burra. Falo sempre da proposta chinesa de aceitar a realidade de não haver recursos para todo mundo, que é óbvio, e que eles projetam a expansão da estrutura deles, básica, alocando os marginalizados aos poucos, reduzindo aí toda a loucura causada pela marginalização social, ao contrário do Brasil, que divide os recursos e mantém a estrutura com a mesma potência sempre, e quando tu pega o proporcional, a sociedade, a estrutura sempre está piorando. Enfim, é uma escolha do pessoal daqui do país, e se não aumentarmos a capacidade de geração de espaços produtivos e sociais no Brasil, seremos obrigados a carregar por mais tempo essa massa de zumbi da Shopee que só acredita em consumo. Então assim, ou evolui a estrutura ou seremos obrigados a manter essa massa de zumbi que possivelmente nunca vão competir nesse Everest social que é a hierarquia social. Diria que a dinâmica mais importante em uma sociedade sempre será a da hierarquia social, e com toda certeza vai ter aí malandro vendendo atalhos em momentos de crise. Então tome cuidado com facilidades de crescimento de imagem. Como disse antes, se não tem espaço no mundo real, bora fingir com a nossa imagem. Então assim, entender os métodos para competir por espaços e subir na hierarquia social é essencial se os indivíduos quiserem ter aí uma vida tranquila. Tem como viver sem estar na hierarquia social? Eu diria que é impossível, pois as pessoas vão te classificar, te ranquear dentro do ambiente, independente se tu queira ou não. E feliz ou infelizmente, os indivíduos terão que pensar sobre o seu próprio ambiente e vão ter que buscar aí conexão com essas competições e cooperações. Então meio que não tem como fugir muito da sociedade que tu vive. Essa competição social é algo que você já nasce e tu vai para a escola dentro de toda essa performance. Então assim, o mundo é uma competição nada justa. Tu nasce nesse mundo, já tem várias pessoas que estão trilhando esse caminho antes de você, e você vai competir com pessoas que já têm coisas construídas. E todo mundo vai ter que adaptar aí as suas rotas de ação. Então, evite aí atalhos de performance de imagem e desses ideais de conformismo, porque não tem muito o que fazer. A realidade é que possivelmente todo mundo vai ter que derrubar alguém que já acumulou muito mais que nós mesmos. E sem querer pagar de coach, mas já pagando de coach, todo recurso investido na sua agenda do cotidiano, tu acordou, se tu prestar atenção, do momento em que tu acorda até o momento em que tu vai dormir, você cumpre uma agenda, e você investir dinheiro em coisas que vão facilitar essa agenda e no seu intelecto, com certeza vai gerar um ganho exponencial. Evite atalhos e construa o seu cotidiano. É a coisa mais simples a se fazer. E, obviamente, aí evite se perder muito no sonho de Ícaro. Boa parte das enciclopédias de sociologia e psicologia pós-modernas, direi aí que as enciclopédias pós-Segunda Guerra Mundial, são críticas às demandas da dinâmica social de hierarquização dos indivíduos. É o que eu sempre falo dessa tentativa de conter os atritos entre as classes dentro dessa hierarquia. O sonho de obter o reconhecimento do ambiente é diria que uma odisseia antiga e que já se tornou aí uma série de catástrofes e atritos. O Zé Bigode da Alemanha só virou soldado porque foi recusado aí na escola de artes e todo
um pagode. Muita gente fala que não, mas acredito que isso pode ter gerado aí um certo rancor no coraçãozinho do Bigode. Então, competição é uma coisa meio séria na sociedade. E, para finalizar, moral da história, o futebol é um exemplo de um cenário de retração social global. Eu já sabia que os times europeus tomariam um calor dos brasileiros pelo fato que são times que vivem do lampejo de uma boa compra da América do Sul. Eles não são, eles apenas compram algumas coisas que de vez em quando dão algum status. Não muda muito aí pro nosso futebol 10 e faixa, que é bola no ponta e reza para ele acertar algum tipo de drible. Então assim, evite se tornar um biscoiteiro. Ser um biscoiteiro tentando performar cosmético pode até lhe render algo. As redes sociais incentivam esse tipo de investimento, entre muitas aspas, só que possivelmente você só queimará recurso e não irá gerar boas impressões nem no mundo digital, que vai ver você torrando dinheiro à toa, nem no seu ambiente, que vai ver você torrando recurso e ignorando aí o próprio ambiente. E nunca se esqueça que a sociedade se organiza de maneira orgânica. Então assim, o ambiente costuma alavancar quem tem uma utilidade funcional e de acréscimo de valores para os indivíduos daquele ambiente. Então assim, cosmético é de uso individual, no máximo vai sinalizar que você consegue ajudar o ambiente, e se você demonstrar que pode ajudar e não ajudar, será julgado aí de novo Judas. Então, se eu fosse você, eu evitaria, beleza? Toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito econômico. A vontade de grandeza dos indivíduos é de conhecimento de qualquer sociólogo meia boca. Então, evite gastar com atalhos de status, coach e outros tipos de pilantras, pois eles operam nesse calcanhar de Aquiles dessa sociedade marginalizada. Vão aproveitar que você possivelmente é um marginalizado e vão aí te meter o louco, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, siga o canal, considere aí fazer uma doação. O YouTube está amarrando aí a minha monetização, infelizmente. Se quiser mais conteúdos, considere aí fazer uma doação para ajudar, beleza? A provocação de hoje foi essa, fique com Deus, até a próxima, um forte abraço.